Corinthians 1-0 para cima do Atlético Mineiro, um jogo em que, sem dúvidas, o nome da partida foi o Maicon, desperdiçou chances claríssimas, pelo menos duas, e dentro da pequena área praticamente, mas em compensação fez um golaço de fora da área, o gol que determinou a vitória do Corinthians, e eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes eu queria destacar que eu separei uma camisa do Corinthians, preta com um detalhe cinza aqui em cima, é muito bonita, deixei o link dela aí nos comentários. Bom, então vamos falar aqui como é que foi esse jogo, um jogo em que no primeiro tempo, no geral, na partida inteira, o Corinthians foi dominante, teve mais a bola, propôs mais o jogo, deu mais perigo. Acaba que não foi efetivo e é por isso que ficou nesse 1-0. A verdade é que, pela quantidade de chances produzidas, era jogo para o Corinthians meter 2, 3, 4-0 talvez até, de tanto que produziu, mas que pecou muito na finalização. Teve chances do Yuri Alberto desperdiçadas, chances do Maicon claríssimas desperdiçadas, do Memphis também. Do lado do Atlético Mineiro, teve basicamente uma chance, que foi uma jogada de bola aérea que termina com um cabeceio no travessão, quando ainda estava 0-0, inclusive. Futebol é decidido nos detalhes, né? Então, assim, o Corinthians foi amplamente superior o jogo inteiro. Mas, se o Atlético sai vencendo naquela jogada isolada, eu poderia estar aqui falando tranquilamente de uma vitória do Galo, mesmo tendo jogado pior. Então a verdade é que no futebol o importante é a efetividade, e nisso o Corinthians precisa melhorar, porque pelo que jogou, era para ter vencido com muito mais tranquilidade, coisa que não aconteceu. O gol do jogo já sai com basicamente 4, 5 do segundo tempo, esse primeiro tempo saiu zerado, né? E aí nesse início do segundo tempo o Maicon recebe um belo passe do Garro, né? Do Rodrigo Garro, espera a ultrapassagem do Mateuzinho. Qual a ultrapassagem do Mateuzinho? Ele já corta para a perna esquerda e solta uma finalização absurda, muito forte, e abre ali o placar. Um gol que, assim, olhando para o cenário do atleticano, do torcedor do Atlético, dava para esperar uma defesa do Everson ali. O Everson é um grande goleiro, talvez depois do Vitor seja já o maior goleiro da história do Galo, porque já conquistou muita coisa com a camisa do Atlético. Mas esse tipo de bola para um goleiro de alto nível, um goleiro de um clube muito grande, um goleiro que está na prateleira de ídolos históricos já do Atlético, tem que defender. Então tem muito mérito do Maicon, mas era uma bola defensável. Teve uma certa briguinha também, né, do Memphis com o Juan Tressoldi. O Juan que está começando a ganhar moral com o Sampaoli, né? Recentemente eu acho que ele fez gol, não foi? Pelo Atlético, não me lembro. Mas ele vem já de atuações em que ele vem agregando para esse time. E eu sinceramente acho que o Juan, em uma linha de 3 defensores, como foi o que o Atlético jogou, né? Jogou com o Júnior Alonso pela esquerda, o Vitor Hugo centralizado e o Juan pela direita. E o Vitor Hugo vem jogando muito bem, né? Ele que veio por empréstimo do Bahia. Foi um belo negócio pro Galo, por sinal. E o Juan também, vindo da Sassuolo, recentemente estava no São Paulo. Eu torço pro Grêmio, e a minha questão em cima do Juan é a seguinte: já no Grêmio eu tinha essa percepção. É um cara que, dentro de campo, tende a render bastante. Porque ele é um cara que é muito rápido, é um cara que é muito alto e é um cara que é bom tecnicamente. Tudo que se exige na teoria de um zagueiro, ele tem. Só que eu acho que às vezes, num quesito até de perfil, ele às vezes pensa mais nele do que propriamente no clube. Eu percebia isso no Grêmio e no jogo eu percebi um pouquinho disso daí também. Mas enfim, é bom zagueiro, resta ver se no longo prazo vai dar certo no Atlético ou se vai ter problemas extracampo, até porque no Grêmio ele já tinha um pouquinho de problemas extracampo. Por mais que todo mundo soubesse que ele tinha um potencial absurdo. O que se espera de um zagueiro ele tem, né? Então enquanto o Lianco está lesionado, ele vai ficar lesionado o resto da temporada inteira, o Juan tende a ser bem importante para o time. E essa polêmica, uma briguinha, né? Em que a bola sai, o Memphis dá um empurrão no Juan, aí o Juan joga a bola de volta pro Memphis, aí o Memphis ameaça jogar a bola, o Juan já desvia assim. Mas enfim, nada demais também. E no geral, não tem muito o que dizer. Eu vou pegar aqui as estatísticas que vai retratar bem isso que eu falei, ó. 13 chutes do Corinthians, só que só um foi a gol. 8 do Galo, só que só um foi a gol também, né? Então, assim, desses do Galo, teve a que foi no travessão, que não conta como chute a gol. E do Corinthians, a única que entrou foi o do gol do Maicon. Só que, assim, chances claras, o Corinthians teve bem mais, só que desperdiçou. Eu quero destacar uma coisa sobre o Yuri Alberto também. Eu gosto bastante, eu acho que até alguns meses atrás, vou colocar aqui uns 5 meses atrás, ele era jogador que era para ser convocado, merecia ser convocado para a seleção brasileira e não foi.
Hoje não mais. Hoje eu consigo muito mais enxergar um Yuri Alberto como um jogador muito comum, porque é um cara que é esforçado, mas é um cara que não tem percepção de quando ter que dar um passe e quando finalizar. Ele sempre finaliza a jogada. Então, por exemplo, teve uma jogada do Memphis que ele dá um passe de primeira praticamente, muito rápido pro Yuri, que aí acelera a jogada e deixa o Yuri no mano a mano. O Yuri finaliza e é travado ainda no primeiro tempo. Se o Yuri levanta a cabeça e dá o passe para trás, o Memphis chegava literalmente sozinho para só chapar e fazer ali o gol. E o Yuri não levantou a cabeça, abaixou a cabeça e finalizou de qualquer jeito. Então assim, eu sei que é centroavante quer fazer gol, só que tem que finalizar quando você é o melhor cara posicionado. Quando não é o caso, você passa a bola. E o Yuri não tem essa percepção ainda. Sempre que ele pega a bola, ele olha pro gol e tenta finalizar. É o que se espera de um centroavante, só que ele tem que ter esse senso de quando é a hora certa de finalizar e quando é a hora de passar. E eu tô sentindo que ele não vem tendo isso. Fora que é um cara que eu gosto do Yuri Alberto, tá? Eu já vou destacar isso. Só que eu acho que às vezes ele vai meio atabalhoado nas jogadas. Então, por exemplo, teve um cruzamento no segundo tempo que ele cabeceia pra fora, ele cai todo desengonçado assim. Ele não passa a confiança na finalização que se espera de um camisa 9. Por mais que ele seja muito bom e tenha excelentes números, né? Mas desperdiça muitas oportunidades também, né? O jogo contra o Flamengo, em que o Corinthians perde em casa, é o retrato disso. Enfim, no geral foi um Corinthians que foi superior, poderia ter vencido por bem mais, não foi efetivo, tanto é que eu trouxe aqui as estatísticas, ó, um chute a gol para as duas equipes, ao longo de 90 minutos só teve 2 chutes a gol. Cara, é muito pouco para as duas equipes, as equipes têm boa qualidade, só que principalmente olhando pro Atlético, os jogadores de frente vivem uma fase muito ruim, né, cara? Só ver o momento que o Hulk tá passando, não tá jogando nada, né? Enfim, 3 pontos na conta do Corinthians nesse confronto direto. Olhando para a tabela, Corinthians vai para a 12ª colocação com 36 pontos e o Galo fica na 14ª com 33. Eles entraram empatados em pontos com a vitória do Corinthians e deu uma alavancada. E o primeiro time na zona é o Vitória com 28, né? Se o Vitória ganha do Santos, que vai ter nessa rodada, inclusive Vitória e Santos, o Vitória vai para 31 e o Galo fica a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então assim, o Galo tem que ligar um alerta, porque tem bons jogadores, jogadores de nome, mas que não estão rendendo. E se não abrir o olho, o Z4 tá logo ali. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.